Até mesmo assassinos podem se tornar vítimas. Quando os caçadores pensam que tiveram uma refeição fácil, eles não sabem que acabaram de encontrar os loucos do mundo natural. Uma manobra inacreditável, um contra-ataque sangrento e mortes surpreendentemente inesperadas. Nunca subestime seu oponente, porque às vezes, a presa é quem segura a faca neste jogo. "30 minutos de momentos de tirar o fôlego", quando predadores escolhem o oponente errado e o final amargo. Um leão encontra o louco da savana. O texugo do mel, uma criatura que pesa apenas algumas dezenas de quilos, possui o coração de um guerreiro imortal. Com uma pele de cerca de 6 milímetros de espessura e resistente a veneno, é reconhecido como o animal mais ousado do planeta. Um bando de leões jovens e arrogantes cerca um texugo do mel solitário. Eles pensam que é um brinquedo para praticar suas habilidades de caça. Mas eles estão enganados. Com a primeira mordida direcionada ao pescoço, a pele grossa e solta do texugo do mel deslizou como borracha, impedindo que as presas se fixassem. Nesse instante, o animal, pesando menos de 15 kg, girou e mordeu o leão de volta. O rugido que ecoou não foi de vitória, mas de dor e surpresa. O texugo do mel não recuou. Investiu direto contra as patas dianteiras do leão, sibilando com a voz rouca de uma criatura que não conhecia o medo. Finalmente, o leão optou por recuar. O texugo do mel permaneceu no meio da savana, seu corpo coberto de marcas de mordida, mas ainda desafiador. Não venceu pela força, mas pela ferocidade absoluta, uma arma que nenhum predador desejaria enfrentar uma segunda vez. O bando de leões recuou humilhado, deixando o texugo do mel seguir seu caminho como se nada tivesse acontecido. Leões têm prestígio, mas texugos do mel têm ferocidade. Nunca confunda tamanho com poder de luta. Aqui, o imprudente vence. Cães selvagens versus texugos do mel. Os cães selvagens têm uma taxa de sucesso de caça de 80% graças à disciplina da matilha. Mas sua estratégia se baseia em dilacerar presas fracas. O que acontece quando eles enfrentam um predador indolor como um texugo do mel? Um texugo do mel está tentando um roubo ousado bem no meio da toca dos cães selvagens. Aproveitando-se da desatenção da matilha, ele tenta roubar um filhote. Mas o texugo não esperava que a matilha voltasse.
Sem se intimidar com a superioridade numérica, o texugo do mel investiu direto para o meio da matilha para escapar. A matilha de cães o cercou, formando um círculo de ataque contínuo. Eles se revezavam para atacar o texugo do mel. No entanto, o texugo do mel teimosamente se recusava a recuar sequer um passo, girando 360 graus com velocidade incrível, lançando contra-ataques. Quanto mais era atacado, mais frenético o texugo do mel ficava, emitindo rosnados aterrorizantes. A matilha de cães selvagens estava completamente indefesa. A disciplina de matilha pode derrubar gigantes, mas é completamente inútil contra um indivíduo com sede de sangue. Existem oponentes para quem presas e garras não passam de brinquedos. Você acha que sem essa pele de ferro, o texugo do mel sobreviveria a uma matilha de assassinos profissionais? Ou é a bravura insana que infunde medo nos cães selvagens? Deixe sua opinião abaixo. O texugo do mel vence por causa de sua tenacidade e pele grossa. Mas existem espécies ainda mais aterrorizantes que não precisam de armadura porque consideram o veneno um mero erro em seus cálculos. Cobra venenosa. Ataca mangusto. Cobras venenosas são símbolos da morte, mas para o mangusto é apenas um brinquedo ambulante. Esta não é uma batalha entre dois assassinos, mas um massacre especializado que evoluiu para eliminar aqueles com veneno. Uma cobra estava ereta, com o corpo na altura dos olhos do mangut, pronta para liberar veneno suficiente para abater um animal grande. Mas, em vez de manter distância, o mangut avançou ativamente para o alcance de ataque, confrontando diretamente a morte terrena. O mangut desferiu estocadas habilidosas continuamente, forçando a cobra a gastar energia e veneno no ar. A cada estocada, o mangut se esquivava, levando a cobra a um frenesi e desorientação. Mas foi inútil. Assim que a cobra começou a abaixar a cabeça, o mangut ativou seu golpe final. Sem mais fintas, ele mergulhou direto no meio da boca escancarada da cobra, mordendo sua mandíbula superior e esmagando o crânio do inimigo com uma mordida absolutamente concentrada. O mangut manteve a mordida calmamente até que todo o movimento cessasse. Uma cruel inversão. O predador venenoso foi devorado de frente enquanto seu corpo ainda se debatia. Neste mundo, o veneno não é tudo. Quando seus reflexos são um pouco mais lentos que os do seu oponente, você deixa de ser um assassino e se torna apenas comida. O que você acha da resistência ao veneno do mangusto? É um dom da natureza ou o resultado de milhões de anos de sangrenta evolução?
Uma chita contra um javali. A chita é a rainha da velocidade, mas seu corpo é esguio e extremamente vulnerável. Em contraste, o javali é uma massa espinhosa e explosiva. Ele não sabe como fugir com elegância. Só sabe como atropelar tudo em seu caminho com suas presas curvas, capazes de rasgar a pele da barriga de qualquer inimigo. Uma chita alcançou sua presa. O javali está encurralado, sem saída. No mundo da chita, este é o momento de aplicar um golpe de estrangulamento. Mas no mundo do javali, este é o momento de iniciar um massacre reverso. Em vez de se expor ao predador, o javali inesperadamente baixou o centro de gravidade e investiu contra o leopardo com a velocidade de uma bala. O leopardo, pego de surpresa, tentou saltar para longe, mas era tarde demais. Seguiu-se uma colisão frontal. As presas do javali lançaram o leopardo para longe. Sem se dar por vencido, o javali correu freneticamente para escapar. O leopardo, em pânico, teve que usar toda a sua força para fugir, deixando para trás sua refeição em choque e dor. O javali parou à distância, olhando para trás, para sua presa, como um gladiador vitorioso. Um erro de cálculo transformou o veloz assassino em um homem em pânico, instilando para sempre medo naqueles com presas. Nunca encurrale alguém que não tem mais nada a perder. Quando o desespero se transforma em força brutal, o caçador entenderá o preço do erro. Será que um único golpe poderia mudar o rumo da caçada? Ou o leopardo retornaria em busca de vingança? Quando o búfalo se torna uma ameaça para os leões. Os búfalos africanos, especialmente os machos idosos solitários Daga Boys, não agem por instinto de fuga. Eles agem por instinto de vingança. Com seus crânios grossos e blindados e pesando quase 1 tonelada, um búfalo velho é uma combinação de força bruta e ódio intenso pela família dos felinos. Em uma poça de lama seca, 2 leões machos tentam subjugar um búfalo velho. Eles pensam que sua juventude e agilidade os ajudarão a derrotar o gigante. Mas, na realidade, este búfalo sobreviveu a dezenas de caçadas e sabe exatamente onde os leões atacarão. Em vez de ficar parado e receber o golpe, o búfalo velho abaixa seu centro de gravidade, usando seus enormes chifres para descrever um círculo mortal e manter a distância. Quando um leão imprudentemente avança para morder sua perna, o búfalo repentinamente executa um giro extraordinário, atingindo o leão em cheio na barriga. De fato,
Existem inúmeros casos registrados de leões gravemente feridos ou até mesmo mortos por búfalos. Nessa batalha, o búfalo não para após afugentar seu inimigo. Ele persegue o predador implacavelmente. O final não é o rugido triunfante do rei da selva, mas a visão do orgulhoso búfalo, agora imponente. Esta é a mais sangrenta deposição de um rei que você já viu. Onde a presa não apenas sobrevive, como também transforma o assassino em um perdedor. O leão é o rei da savana, mas é o velho búfalo quem dita as regras. Quando você enfrenta alguém que não tem mais nada a perder, nem mesmo uma coroa pode salvar sua vida. O que você pensa quando o caçador se torna um cadáver aos pés de sua presa? Será que o leão algum dia aprenderá a lição da humildade diante desses gigantes? Ataque de leopardo a babuíno. Os leopardos são mestres da caça silenciosa. Eles acreditam que, com um salto preciso de cima, tudo estará acabado antes que a presa perceba que foi escolhida. E desta vez, o alvo era um babuíno solitário procurando comida sob uma árvore. Mas o leopardo escolheu o oponente errado. No momento do salto, um grito agudo rasgou o ar. Não um pedido de socorro, mas um sinal de guerra. Em segundos, figuras escuras apareceram de todas as direções. Todo o bando de babuínos desceu o tronco da árvore como uma enchente frenética. Mãos ásperas, dentes à mostra em fúria. Eles contra-atacaram. O leopardo rugiu, tentando escapar. Mas desta vez, a árvore não era mais uma aliada, tornou-se uma armadilha. De cima, os babuínos de todos os lados aterrorizavam o predador. Só restava uma decisão: fugir para salvar a própria vida. O leopardo desapareceu rapidamente nos arbustos em meio aos uivos dos babuínos. Esta é a cruel lição da savana. Nem toda presa nasce para ser caçada. E quando um predador se depara por engano com um oponente organizado, inteligente e vingativo, a caçada termina em humilhação em vez de morte. Leão ataca rinoceronte. Os leões estão acostumados com a fuga das presas. Na savana, um rugido geralmente basta para estabelecer a ordem de sobrevivência. E quando um rinoceronte solitário apareceu, movendo-se lentamente pela grama seca, a caçada parecia apenas uma questão de tempo. Mas os rinocerontes não agem por medo.
Os leões se aproximaram de várias direções, rosnando, testando sua reação e fingindo ataques com mordidas nos flancos e patas traseiras. A tática familiar: aplicar pressão, forçar a presa ao pânico e então atacar. Mas, em vez de fugir, o rinoceronte permaneceu imóvel por alguns segundos aterrorizantes. Então o chão tremeu. A enorme massa de aço, pesando várias toneladas, girou repentinamente, seus longos chifres apontando diretamente para o intruso mais próximo. Não houve uma investida longa, apenas uma explosão de velocidade curta, porém absolutamente violenta. O primeiro golpe obrigou o leão a saltar rapidamente para o lado para evitar ser empalado. Uma nuvem de poeira se levantou. A ordem de ataque se desfez em um instante. Um leão jovem escorregou ao tentar se aproximar novamente, e naquele exato momento toda a alcateia percebeu a verdade. Esta não era uma presa para ser subestimada. O rinoceronte continuou sua investida, cada passo pesado, mas resoluto, forçando os leões a se dispersarem para salvar suas vidas. A caçada terminou sem derramamento de sangue, mas o preço pago foi o completo colapso da vantagem. Os leões recuaram silenciosamente, deixando o rinoceronte continuar caminhando como se nunca tivesse sido ameaçado. Na savana, nem todas as presas podem ser subjugadas por garras. Há criaturas cuja simples virada é suficiente para encerrar a caçada. Mas essa não foi a única criatura que fez os leões hesitarem. Na beira do pântano, um adversário ainda mais perigoso aguardava. Os hipopótamos, criaturas que pareciam lentas e desajeitadas, eram na verdade um dos animais mais ferozes do planeta, com mandíbulas que possuíam uma força de mordida incrível. A sede e a arrogância levaram um leão macho imprudente a perseguir um hipopótamo que recuava em direção à água. Ele acreditava que, agarrando-se firmemente às suas costas e usando seu peso para puxar, poderia subjugar esse gigante taciturno. O leão mergulhou, a água espirrando por toda parte, suas garras cravando-se profundamente na pele grossa do hipopótamo. Mas aquilo não era uma caçada, era uma invasão territorial suicida. O hipopótamo não entrou em pânico no momento em que sentiu o intruso em suas costas. Ele rugiu, seu rugido ecoando por todo o pântano, girando incrivelmente rápido sob a água lamacenta. Em um instante, suas enormes mandíbulas, repletas de longas presas, se abriram. O hipopótamo investiu para esmagar o intruso audacioso. A mordida que errou o alvo roçou a cabeça do leão, fazendo a água jorrar. Percebendo que havia entrado na zona da morte, o leão tentou freneticamente nadar de volta para a margem em meio ao caos. O hipopótamo não parou.
perseguiu o intruso até a beira da água. O momento em que o rei da savana fugiu para salvar sua vida, enquanto o hipopótamo permanecia majestosamente na água, foi um aviso sangrento. Este era o território do hipopótamo e ali, as garras do leão eram meros brinquedos de criança. De fato, existem vários registros de caçadas em que, mesmo em terra firme, hipopótamos podem atacar o rei da savana. Nunca confunda mansidão com gentileza. Ao entrar no território de um hipopótamo, todas as regras da selva desaparecem. Você só tem duas opções: fugir imediatamente ou virar carne moída sob aquelas mandíbulas enormes. O que você acha se essa batalha acontecesse inteiramente debaixo d'água? Um leão teria sequer 1% de chance de sobreviver à fúria do hipopótamo? Deixe sua opinião nos comentários. A savana nunca é para os complacentes. Os últimos 30 minutos provaram uma dura verdade. Até mesmo o predador alfa pode ser vítima se escolher o oponente errado. Da fúria do texugo do mel às mandíbulas de quase 500 quilos do hipopótamo, tudo confirma. Na luta pela sobrevivência, o prestígio não salva. Apenas a atenção determina a sobrevivência. Uma mordida errada e o preço a pagar é sempre o arrependimento tardio em uma poça de sangue. Qual cena de reviravolta te assombra mais? Deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder as batalhas mais brutais do planeta. Obrigado, até a próxima. Uma terra árida, onde o sol escaldante queima a terra, onde a vida é sempre levada ao seu limite final. Aqui, um antigo predador conhecido como um matador de répteis com veneno mortal confronta um gigante estranho. Quem cairá neste confronto inesperado? Arena da Sobrevivência. Dragão de Komodo e a batalha mortal com o búfalo. O sol vermelho paira no céu, despejando fogo sobre a terra seca e rachada. Ventos secos levantam uma poeira amarela ofuscante, varrendo os arbustos espinhosos nus. Ao longe, as montanhas rochosas cinzentas erguem-se como uma parede natural imóvel, lançando uma sombra sobre o cenário sufocantemente árido. Em meio a essa cena áspera, cada passo pesado ecoa,
enquanto na sombra, um matador de répteis aguarda silenciosamente. Toda a Terra está em silêncio, mas, na realidade, é uma arena de sobrevivência prestes a explodir. No chão seco e empoeirado, uma figura gigante rastejava lenta, mas firmemente. Era o dragão de Komodo, o maior lagarto do planeta, com até 3 metros de comprimento e mais de 70 quilos de peso. Sua pele grossa e áspera era marrom acinzentada como uma armadura antiga, refletindo a luz solar intensa da terra áspera. Sua cabeça grande e achatada e seus olhos frios e amarelos lhe davam a aparência de um assassino silencioso. A cada golpe de sua língua bifurcada, ele sentia claramente o cheiro de sangue e vida ao seu redor. Seus dentes afiados e irregulares, combinados com suas glândulas salivares contendo toxinas que impediam a coagulação do sangue da presa, transformavam cada mordida em uma sentença de morte. No mundo da sobrevivência, o dragão de Komodo não precisava se apressar, ou bastava um ferimento para que ele seguisse pacientemente, esperando até que a vida da presa gradualmente se esvaísse. O chão seco tremeu repentinamente com fortes pancadas. De longe, uma sombra negra gigante surgiu gradualmente através da poeira espessa. Sob a luz escaldante do sol, o corpo sólido do búfalo, como uma massa viva de aço, movia-se lentamente pela terra áspera. Os chifres curvos refletiam uma luz cintilante, como duas lanças prontas para enfrentar qualquer perigo. O dragão de Komodo avançou silenciosamente, com seus olhos dourados e frios fixos no alvo. Então, de repente, a batalha começou. Então, em um momento sufocante, suas pernas sólidas cederam. Toda a massa viva de aço desabou no chão.
Da sombra, o dragão de Komodo se aproximou lentamente. Seus olhos dourados e frios brilhavam com a vitória. Não precisava se apressar, pois o vórtice da sobrevivência sempre pertenceu àqueles que souberam ser pacientes. A cena se acalmou após a batalha mortal. A poeira gradualmente se dissipou, deixando apenas um silêncio sufocante cobrindo a terra áspera. Os predadores venceram, mas no mundo da sobrevivência, a vida não se limita à caça. Porque por trás das batalhas sangrentas, o instinto de preservar a espécie é o objetivo final. E para os dragões de Komodo, essas batalhas de vida ou morte são apenas o prelúdio para outra jornada, a jornada da reprodução, onde uma nova vida continua a ser acesa nesta terra mortal. Durante a época de acasalamento, os dragões de Komodo machos frequentemente se lançam em batalhas ferozes para ganhar acesso à fêmea. Eles se erguem sobre as patas traseiras, usando toda a força de seus corpos gigantescos para derrubar seus oponentes. Somente os mais fortes podem vencer e embarcar na jornada para manter a espécie. Após ser escolhida, a fêmea cava um buraco fundo na areia ou no solo macio, às vezes até criando ninhos falsos para enganar o inimigo. Lá, ela põe de 15 a 30 ovos, que depois os cobre com terra e folhas secas para protegê-los. A incubação leva de 7 a 8 meses e é fortemente influenciada pelo clima rigoroso. Ao nascerem, os filhotes têm apenas 30 a 40 centímetros de comprimento, com corpos fracos e frágeis. Seus instintos de sobrevivência os fazem escalar rapidamente as árvores, para longe do solo perigoso. Porque os dragões de Komodo adultos, incluindo seus pais, podem se tornar os primeiros predadores. Esse ciclo de vida se repete infinitamente, desde batalhas sangrentas pela sobrevivência até a dura jornada reprodutiva, tudo isso compõe a longevidade desse antigo assassino. Em terra firme, o dragão de Komodo se destaca como o último sobrevivente de uma era ancestral.
Das mordidas fatais à paciência fria na caça, ao instinto severo de preservar a espécie, tudo isso cria a imagem de um assassino perfeito que a natureza aprimorou ao longo de milhões de anos. O céu gradualmente se torna amarelo claro, a luz solar intensa diminui temporariamente, revelando manchas de floresta verde na orla da ilha. Nas copas densas das árvores, sons farfalhantes ecoavam, quebrando o silêncio tenso após a batalha. Pequenas figuras apareciam e desapareciam, saltando com flexibilidade de galho em galho. Estes eram os macacos de cauda longa, os habilidosos sobreviventes da floresta tropical, sempre alertas, mas também acompanhando com curiosidade cada movimento no subsolo. Fiéis ao seu nome, eles possuem uma cauda quase tão longa quanto ou mais longa que o comprimento do corpo, usada para manter o equilíbrio ao se moverem nos galhos das árvores. O corpo do macaco de cauda longa é bastante compacto, os adultos têm de 40 a 65 centímetros de comprimento, pesam de 3 a 9 quilogramas, têm pelos marrom acinzentados ou levemente amarelados, um rosto rosa claro e olhos inteligentes e aguçados. O macaco de cauda longa é um onívoro por excelência. Sua alimentação é extremamente diversificada em frutas, sementes, folhas, insetos, caranguejos, camarões e pequenos peixes. Sua boa capacidade de natação os ajuda a encontrar presas facilmente em manguezais ou margens de rios. Graças à sua curiosidade e engenhosidade, os macacos de cauda longa sempre sabem como se virar em ambientes hostis. Durante a época de reprodução, os machos frequentemente competem por posições para se aproximarem das fêmeas. Os macacos de cauda longa não têm uma estação reprodutiva fixa, as fêmeas podem dar à luz durante todo o ano. Cada gestação dura cerca de 162 dias, dando à luz um filhote. Os recém-nascidos agarram-se firmemente ao peito da mãe, mamam e recebem cuidados contínuos até atingirem a idade suficiente para encontrar comida por conta própria. Em particular, as fêmeas do mesmo grupo frequentemente se apoiam mutuamente no cuidado dos filhotes, criando uma sociabilidade muito alta. Apesar de sua inteligência, os macacos de cauda longa ainda têm muitos inimigos naturais. No solo, podem se tornar presas de dragões de Komodo, pitons ou cães selvagens.
Graças às suas fortes adaptações, os macacos de cauda longa são considerados uma das espécies de macacos mais bem-sucedidas, tornando-se uma prova de sua extraordinária capacidade de sobreviver no perigoso vórtice natural. À medida que o sol se põe, a floresta mergulha no vermelho pálido do pôr do sol. O som do chiorear gradualmente desapareceu, substituído por um silêncio assustador que envolveu toda a área. De repente, por entre as raízes antigas das árvores cobertas de musgo, o chão tremeu levemente. Um movimento lento, porém poderoso, se espalhava pelas folhas podres. O rei silencioso da selva começara a se mover, e a escuridão estava prestes a engolir tudo em um silêncio mortal. Escondida sob as folhas úmidas e podres, a piton gigante deslizava em silêncio absoluto. Seu corpo enorme podia ter mais de 6 metros de comprimento e pesar até 100 kg, coberto por padrões entrelaçados em amarelo, marrom e preto, como uma rede. Sua pele brilhante refletia a luz cintilante, fazendo-a parecer desaparecer entre a cor do solo e das raízes das árvores. Seus olhos pequenos, porém brilhantes, brilhavam intensamente na escuridão, sua língua bifurcada constantemente para fora, sentindo cada vibração do ar ao redor de sua presa. Não tinha veneno, mas seu corpo era uma arma mortal. Ao atacar, a piton avança com uma velocidade surpreendente, envolvendo sua presa firmemente com seus músculos poderosos, que podem quebrar ossos e parar o coração em segundos. Ele então engole seu oponente inteiro, às vezes maior que seu próprio corpo. Pitons são predadores solitários, principalmente noturnos. Sua dieta inclui camundongos, macacos, javalis, pequenos veados e outros répteis. Após uma refeição completa, podem ficar imóveis por semanas para digerir. Durante a época de reprodução, as fêmeas podem botar de 15 a 80 ovos, enrolados ao redor do ninho para se aquecerem com o calor do próprio corpo. Quando os ovos eclodem, os filhotes, com cerca de 60 a 70 centímetros de comprimento, podem caçar por conta própria imediatamente. No meio da floresta escura e úmida, a piton desliza silenciosamente, deixando para trás apenas leves rastros na camada de folhas podres, como os vestígios fugazes de um fantasma gigante na natureza.
Quando o sol nasce alto, a luz do sol do novo dia penetra a densa copa da floresta, criando raios de luz no chão coberto de folhas secas. De trás da árvore caída, um corpo longo desliza, brilhando com uma cor cobre dourada brilhante sob a luz do sol. Cada movimento é suave, mas poderoso, como se o chão da floresta tremesse sob aquele passo silencioso. No meio da floresta ensolarada, a cobra real se move graciosamente como uma fita de seda viva. Com um comprimento que pode ultrapassar 5 metros, é a cobra venenosa mais longa do mundo. Seu corpo esguio é coberto por escamas lisas e brilhantes, que refletem uma cor cobre dourada ou marrom escura, dependendo da luz. Sua cabeça achatada, olhos redondos e negros brilham com atenção, e seu capuz aberto lhe dá a aparência de um rei orgulhoso. A cobra real não é apenas forte na aparência. Seu instinto de caça é extremamente sofisticado, ela pode localizar e rastrear presas pelo cheiro e pelas vibrações do ar, e então lançar um ataque com precisão de milésimos de segundo. Seu alimento favorito são outras cobras, incluindo cobras da sua espécie ou menores. Quando ameaçada, ela pode atingir até 1,5 metros de altura, estufar as guelras e emitir um chiado rouco característico, um som que silencia toda a floresta. Sob as folhas secas, uma cobra real desliza graciosamente entre as raízes das árvores. Seus olhos frios examinam o chão, sua língua bifurcada constantemente para fora, sentindo o cheiro familiar e escorregadio de sua pele no ar. À frente, outra cobra menor forrageia, sem saber que a morte se aproxima. No chão úmido, duas cobras se encaram, seus corpos encolhidos, suas cabeças erguidas, seus olhos frios refletindo a luz do sol através da folhagem. E então, uma batalha feroz irrompe. Uma delas está fraca, seu corpo tremendo, cambaleando para encontrar seu caminho na grama espessa, deixando um longo rastro de deslizamento no chão. A floresta inteira está em silêncio. Apenas a cobra real gigante permanece imóvel sob a luz cintilante através da copa das árvores.
Ela não a perseguiu, porque no mundo da sobrevivência, a sobrevivência do inimigo era suficiente para confirmar a vitória do governante. Uma batalha que terminou não com sangue, mas com obediência absoluta. E no silêncio da floresta, o verdadeiro rei ainda mantinha a cabeça erguida, orgulhosamente, continuando a governar sua terra com autoridade e veneno mortal. O sol se punha gradualmente atrás das montanhas rochosas cinzentas, o pôr do sol vermelho tingia toda a floresta de sangue pálido. Do pântano às copas das árvores, do solo seco à selva úmida, cada criatura silenciosamente retornava ao seu ritmo familiar de vida. Aqui, cada criatura carrega consigo o instinto primitivo de sobrevivência, o forte caça, o fraco foge, mas ninguém escapa às leis da natureza. Se você tivesse que escolher, qual espécie você acha que é a verdadeira governante desta ilha? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de tocar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência da vida selvagem.